Olá, sejam bem-vindos ao Viva Bem. Olha, antes da gente falar sobre o tema da semana, eu queria falar para vocês sobre como é importante que vocês participem do programa. Pode ser pelo e-mail, pela página do Facebook, dá uma opinião, uma sugestão sobre o que vocês querem saber mais. Tudo vai ser muito bem-vindo, viu? Olha, hoje a gente vai falar sobre gravidez. Será que existe o melhor momento para engravidar? E quando a mulher decide ter um filho, será que tem muito tratamento que pode auxiliá-la nesse momento? Para conversar com a gente hoje, tirar nossas dúvidas, esclarecer tudo, estou recebendo aqui a doutora Karen. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Doutora, me fala uma coisa, existe um melhor momento? Tati, antes de mais nada, obrigada pelo convite, agradeço. E eu gostaria de dizer que sim, realmente hoje, com a situação da mulher hoje, trabalhando bastante, muitas das vezes ela vai postergando a maternidade. E colocando outros objetivos de trabalho, pessoais, né? E nesse caso, realmente existe o melhor momento, né? A idade ideal seria antes dos 35 anos, habitualmente. E hoje, cada vez mais, as pacientes, né? As mulheres, quer seja pelo trabalho, quer seja por outros objetivos, vão postergando realmente. A infertilidade, tanto do homem quanto da mulher, é comum? Realmente é o que nós estávamos discutindo. Hoje se torna cada vez mais comum e mais crescente, né? No homem também? No homem também. E mesmo porque o homem, muitas das vezes, ele fica exposto a vários fatores também que acabam desencadeando, né? Quer seja também profissionais, né? O estresse, né? Que hoje faz parte da vida de todos nós, né? Então, tudo isso no final, vem somando, né? Vem aumentando a taxa de dificuldades, né? Tem como prevenir a infertilidade? De certa maneira, o ideal é que a paciente tente engravidar numa idade melhor, que nós julgamos em torno até os 30 anos, né? 35 anos, pelo menos, o primeiro filho, né? E isso, sem dúvida, vai ajudá-las bastante. E em relação a hábitos, né? Então, o não tabagismo, atividades físicas, hábitos alimentares saudáveis, tudo isso vem a ajudar também. E o que nós vemos hoje também as questões hormonais na questão de obesidade. Hoje nós temos altas taxas de obesidade. Isso, sem dúvida, ocorre um metabolismo alterado dos hormônios e vem também a somar essa dificuldade, né? Então, existem vários fatores que a gente pode tentar ir melhorando, ir corrigindo. Mas essa questão do tempo, hoje, as pessoas cada vez correndo mais ocupadas, então elas não vão dando esse start, né? Essa lembrança de que realmente elas têm que parar para pensar sobre isso, né? E hoje os casais, eles vão cada vez mais atrás de objetivos de trabalho, profissionais, e vão realmente postergando, né? Então vai vindo uma somatória de fatores, né? Que às vezes a gente tem que começar a parar para pensar sobre isso. Dizem que quem pensa muito a respeito de ter um filho sempre vai adiando, né? Sempre vai ficando depois. E até na questão do que você tocou, na questão às vezes assim, aquela paciente que não pensa, assim, não está muito preocupada, às vezes ela engravida até mais rápido, né, do que aquela paciente que tem uma ansiedade, né, que está muito focada, muito preocupada com aquele fator, porque todo isso gira em torno dos hormônios femininos, né? É verdade. Olha, muita gente tem dificuldade, outras não, mas quando a mulher decide ter um filho, é difícil quem faça ela mudar de ideia, viu? Olha só. 20, 30, 40 anos. Se na hora de engravidar o relógio biológico das mulheres tem tempo limite de funcionamento, a medicina avança a cada dia para ajudar a realizar o desejo daquelas mulheres que querem se tornar mães. Tratamentos hormonais, fertilização in vitro, congelamento de óvulos são apenas alguns exemplos de tratamentos disponíveis. Recorrer a essa ajuda extra se torna cada vez mais comum e os exemplos não param de crescer. Ivete Sangalo, que acabou de se tornar mamãe pela segunda vez e dessa vez aos 45 anos, não escondeu que a gravidez das gêmeas só aconteceu devido aos óvulos que a cantora tinha congelado. No groove, groove, pega, pega, pega. No groove, groove, pega, pega, pega.
E congelar óvulos parece estar na moda no mundo das famosas. Luciana Gimenez, Sabrina Sato, Iris Stefanelli, Paula Burlamac, Graciele Lacerda foram apenas algumas famosas que optaram por esse procedimento para evitar um susto caso queiram aumentar a família. Kim Kardashian foi outra mamãe que acabou usando um método pouco tradicional para receber o terceiro herdeiro da família. Depois de 2 gravidezes problemáticas e com vontade de ter mais um filho, ela optou por uma barriga de aluguel. E assim, o casal Kardashian West se tornou o pai da pequena Chicago. Aqui no Brasil, uma famosa que também optou por um método diferente para engravidar foi Karina Bach. Depois de congelar óvulos aos 35 anos, foi aos 40 que ela resolveu que era hora de ser mãe. E optou por uma gravidez independente, com doador anônimo e usando a fertilização in vitro. Eu queria muito e quero muito que essa criança, que esse baby Bach seja recebido, muito bem recebido por todos. Eu nem durmo, eu falo que eu tô tão feliz, tão realizada, então é uma explosão de alegria aqui dentro. Hoje, Karina carrega seu filho Henrico nos braços e não esconde a alegria de ser mãe. Logo depois do nascimento do pequeno, ela assumiu o namoro com a Mauri Nunes, que parece tratar o bebê como pai. A fertilização in vitro também foi um método escolhido por Ana Hickman, Carolina Ferraz, Ana Paula Tabalipa, Fátima Bernardes, entre tantas outras. Mulheres casadas ou não, que são exemplos de determinação quando o assunto é realizar um sonho de criança. Viu só? Para tudo dá-se um jeito, parece, né? Doutora, é grande o número de tratamentos e coisas disponíveis? Sim, Tati, sem dúvida. Hoje, esses tratamentos são crescentes, eles têm uma aceitabilidade muito maior dos casais, né? Em questão de muitas mudanças sociais que a gente tem enfrentado. Hoje nós temos casais, às vezes, homoafetivos, né? Pacientes com câncer que vão precisar fazer uma quimioterapia e precisam preservar esses óvulos. Ou aquela mulher que, às vezes, vai fazer uma pós-graduação, vai ter um objetivo de trabalho muito maior, ela pode congelar os óvulos e depois, né, pensar em engravidar numa idade mais tardia. Então, quer dizer, a tecnologia hoje, ela vem só a somar. E cada vez mais, isso vai nos trazendo dados cada vez mais concretos de poder realizar realmente esse sonho de ser mãe, né? São raros os casos que não tem jeito mesmo? A esterilidade sem causa aparente, ou aquelas pacientes que tentam, ou mesmo que tentam tratamentos, às vezes nós temos taxas de insucesso, né? Então, também o fazer o tratamento não significa que ela vá conseguir o objetivo dela. Mas às vezes para uma paciente que tem em torno de 5% de chance, você poder oferecer 50% de chance, né? Então, isso é muito para uma paciente que tem uma dificuldade muito importante, né? Então, sem dúvida, as taxas hoje de sucesso, a gente só vê crescimento, né? Na verdade, a gente vê sempre recursos melhores a cada dia que passa, né? Com a tecnologia, a ciência, né? E os estudos, né? Que cada vez estão mais avançados nessa área. Quais são os tratamentos mais comuns? Olha, isso vai depender muito do fator de cada casal. Mas, assim, o mais comum praticamente seria o ovulatório, né? E essa questão, muitas das vezes nós podemos corrigir com hormônios, às vezes a nível de ambulatório, muitas das vezes até sem procedimentos, né? Mas seria uma das causas principais, né, de infertilidade. Isso de congelar óvulos que a doutora falou, a gente tinha escutado falar sobre isso cada vez mais. É uma opção das mulheres que resolvem adiar um pouquinho o fato de ter um filho, quer pensar na carreira, mas não quer correr tanto risco quando decidir? Exato. Hoje nós temos esse nível cada vez mais crescente, principalmente naquela paciente que a gente pode oferecer o conhecimento dessa oportunidade. E aquilo que eu falo para minhas pacientes, né? Nós não deixarmos passar esse momento outro. Porque se nós deixarmos, nós não as informá-las sobre isso, na verdade elas vão poder depois nos cobrar por que nós não explicamos que ela poderia estar fazendo esse tratamento.
né? Para congelar o óvulo até que idade? Olha, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais jovem, você vai ter uma maior chance desse resultado ser em números maiores. E quanto mais números de óvulos nós temos, melhores são os resultados. Então, quanto mais jovem, melhor. Então, aquela paciente que quer seja por um problema de saúde, como eu falei, num tratamento oncológico, ou naquela paciente que dentro do recurso profissional, uma viagem, alguma especialização que ela tenha que fazer, um concurso, né? Hoje a gente vê as pacientes muito prestando concursos, né? Então, todas essas questões, elas podem estar fazendo isso em qualquer idade antes. E a outra questão também, até em relação a não ter o parceiro. Muitas das vezes elas não estão nem namorando, não têm essa perspectiva já de serem mães naquele momento, né? Então, isso também é uma situação que hoje a gente vê essa mudança, né? Na sociedade, né? E doutora, esses tratamentos, a maioria das pessoas que escuta acha que são tratamentos que não são acessíveis, que são de preço, essas coisas. É realmente caro? Na verdade, o acesso hoje ele se torna cada vez mais frequente. E mesmo porque o conhecimento, né, ele sendo distribuído, então isso gera uma efetividade muito melhor para a população, sem dúvida. Então, essa questão da acessibilidade, cada vez ela é mais crescente mesmo, viu, Tati? Eu acho que a gente sempre tem que sonhar, acreditar e ir atrás dos nossos sonhos, né? Dá um jeito, objetivos. né? Ah, sim. E tudo é possível. Nós trabalhamos também, assim, com doação de óvulos, né? Então, quer dizer, é um sistema hoje crescente, né? As oportunidades são muitas, então a gente tem que ir buscando dentro daquele perfil de cada paciente o que realmente ela está precisando. Para uma mulher que não congelou seu óvulo e acaba engravidando ali perto dos 40, na faixa dos 40, quais são os maiores riscos que ela pode enfrentar na gravidez? Numa gestação mais tardia, é a questão do óvulo, né? Porque como nós já nascemos com os nossos óvulos, essa questão ela acaba transformando geneticamente essa célula numa célula mais velha, né, mais idosa, que nós chamamos, né? E isso pode trazer alterações genéticas, mas não significa que nós, ao termos um filho, ou o primeiro filho aos 42 anos, necessariamente ele vai ter problema. Mas as chances realmente, geneticamente, elas aumentam. E também faz diferença isso da mulher já ter tido um filho mais nova e ter um filho depois dos 40 ou não? Sim, se nós temos o que nós chamamos de um bom passado obstétrico, né, uma chance fácil de engravidar, isso, de certa maneira, vai nos auxiliar cada vez mais, né? Vai ser mais positivo. E também outra coisa que é muito importante é a relação da menopausa de nossas mães conosco. Então, se nós tivermos mães que tiveram, eventualmente, uma menopausa mais tardia, isso relativamente é melhor. Mas se nossas mães tiveram menopausas mais precoces, isso nos coloca no fator de maior risco. Então, essas pacientes, elas também devem investigar através de dosagens hormonais, né? E saber se realmente elas correm, eventualmente, o mesmo risco genético das mães delas. É prevenção também, né? É prevenção. E é exatamente aquilo que a gente comentou no começo da informação. É muito importante a gente não deixar passar o momento ideal. Porque depois, às vezes eu posso até engravidar, mas muitas das vezes até vai ser necessário uma doação de óvulos, né? Então é importante que, se for possível, a mãe ela consiga engravidar com os próprios óvulos. Legal. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai conversar mais com a doutora Karen. Não sai daí.